Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, no vídeo 449. Então, 449, nós vamos dar sequência no Livro dos Espíritos, 428. Só que o tema é sonambulismo. Então, o tema, de acordo com a luz da doutrina dos espíritos, existe uma diferença muito grande entre o sonambulismo esclarecido pela doutrina dos espíritos e o sonambulismo esclarecido e aceito pela psicopatologia aqui da Terra. No entanto, psicopatologia significa estudo das doenças mentais. Estudo das doenças mentais. De forma que, por falta de uma nomenclatura, entendeu? Por falta de nome, eu acredito que a psicopatologia, eles, por não ter penetrado o bisturi no perispírito e no espírito, que uma vez penetrando o bisturi no perispírito e no espírito, eles conseguiriam, de alguma forma, penetrar o bisturi nas vidas passadas registradas no perispírito do indivíduo, e obviamente eles iriam se inteirar da lei de causa e efeito, de ação e reação. Porque dentro das análises no esmiuçamento que nós estamos fazendo, vamos dizer assim, a psicopatologia da Terra a respeito do sonambulismo, ela diz da seguinte forma, que 2 mais 2 é 10, enquanto a ciência espírita nos diz que 2 mais 2 é 4. Agora, por que eu estou dizendo isso? 2 mais 2 é 4. Porque Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele se aprofundou em todos os temas. Ele não ficou só na superfície. Você entendeu? Então ele se aprofundou o quanto pôde. Tanto é que nós vamos deparar com uma pergunta e uma resposta tão sábia no Livro dos Espíritos que vocês vão perceber. Então, Allan Kardec, ele se aprofundou. E ao se aprofundar, ele obteve informações dos bons espíritos responsáveis ali
por todo aquele material a ele fornecido, de que o sonambulismo é, vamos assim dizer, é uma libertação, é um desprendimento mais intenso, mais profundo da alma, do corpo físico, onde ele pode desfrutar de acordo com o nível evolutivo, isso é relativo e é complexo, ele pode desfrutar daquela situação, independente, aliás, de acordo com o nível que se encontra. Então, é como um pássaro preso numa gaiola e que de repente ele percebe que a portinha da gaiola está aberta. Vamos fazer da seguinte forma, ó. Olha só para você ver como veio a minha mente. Amarremos no pé de um pássaro. Isso é um estudo, viu, gente? Não vem me apedrejar porque eu não tô torturando passarinho, não. Isso é psicologia. Daqui a pouquinho as pessoas vão me torturar porque eu tô judiando passarinho. Aí, pronto. Amarremos uma cordinha no pé de um passarinho, uma corda, uma linha, ou melhor, um cordão, de uns 50 metros. E coloquemos ele dentro da gaiola e amarremos aquela pontinha daquele outro cordão, assim, na gaiola. Você vai entender o porquê. Então você vai observar que a alma dentro da gaiola, ela desfruta de um espaço, onde aquele espaço, de acordo com a sua condição evolutiva, o pássaro, e de acordo com o tamanho da gaiola, o pássaro pula para lá, o pássaro pula para cá. O pássaro, ele detém ali um nível de intelecto, ele desfruta de algumas qualidades, você entendeu? Mais limitada. Por que limitada? Porque ele está dentro da gaiola. Ou vamos melhorar a situação, no caso do sonambulismo. 100 metros de linha a gente amarra no pé do passarinho, né? E peguemos esse passarinho, coloquemos ele dentro de um viveiro. Aí o viveiro tem várias árvorezinhas para lá, para cá, tem aquelas fontes artificial ali no chão. Então observe para você ver. Um viveiro assim mais ou menos do tamanho de um cômodo de uma casa. E amarremos a outra pontinha daquela linha na porta ou, né, ali na tela daquele viveiro. Olha para você ver o que vai acontecer. Então, você observa que o pássaro dentro do viveiro, esse pássaro, portador desta faculdade, portador desse dom,
portador dessa qualidade. Ele voa para lá, voa para cá, sobe numa árvorezinha, desce, vai até aquele riachozinho, come alpiste ali no chão, come o alimento, tal e tudo mais. Você observa que ele desfruta ali dentro daquele cercado, que é aquele viveiro. Mas, por ele ter estas qualidades, esta faculdade, de repente ele olha e vê que a porta do viveiro está aberta. Só que ele não percebe que está com a cordinha amarrada no pé, pelo pé. 100 metros. Então vejamos para você ver. Olha só para você ver. Enquanto ele está fora, enquanto ele está dentro do viveiro, é a situação fora do sonambulismo. Quando ele depara-se com aquela porta do viveiro aberta, é o período em que ele entra no sonambulismo, que afrouxam-se os laços e ele voa 100 metros. Alarga o seu conhecimento, a sua visão, você entendeu? Ele sobrevoa um espaço muito maior que aquele restrito do viveiro, do tamanho de um cômodo. Então ele consegue visualizar ele consegue visualizar coisas durante aquele período que ele, dentro daquele cercado, ele não conseguiria. Esse é o período do sonambulismo. Mas isso é relativo. Isso é complexo. Você entendeu? Porque não são todos que possuem esta qualidade. Não são todos que possuem essa propriedade. Então, ali, ele consegue ver. Então, quando ele sai 100 metros fora daquele viveiro, mas com o pé amarrado, você já entendeu a questão do pé amarrado. Quando ele sai, que ele pousa lá no galho da árvore, ele consegue ver milhões de outros pássaros de várias espécies. Gente, isso é tudo psicologia. Ele consegue ver outros seres. Ele consegue se confabular com outros seres de outras dimensões, de outros reinos. Ele vê outros pássaros, animais, uma imensidão de flores. Ele tem contato com milhões de coisas. Ele conversa com milhões de seres, o que ele não conseguiria dentro daquele cômodo. Isso, mais ou menos, é porque nos falta condições aqui de explicar outros itens a vocês. Então nós estamos fazendo esse simulado só para você entender, com todo respeito. Agora o cordãozinho. Sabe por que esse cordão? Porque a alma
desse pássaro, vamos pensar assim, ela está amarrada por aquele cordão que aprende àquele corpinho. Então, o que desprende, o que sai, o que visualiza, o que se deslumbra, o que dialoga com outros seres de outras dimensões, é a alma, não é o corpo. Isso, assim eu posso dizer, que se nós seguirmos essa linha, à luz da doutrina espírita. Então você observa que essa situação, ela não tem nada a ver com doenças mentais. Ela não tem nada a ver com distúrbios psicológicos. Você entendeu? Essa situação não tem nada a ver com um paciente psiquiátrico. Você entendeu como é que é? Mais adiante no Livro dos Espíritos você vai conseguir entender. Porque o conceito de sonambulismo na Terra, à luz da doutrina dos Espíritos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até porque psicopatologia é o estudo das doenças mentais e o sonambúlico, à luz da doutrina dos espíritos, ele não é um portador de uma psicopatologia, de uma doença mental, de uma esquizofrenia. Ele não é portador de transtornos neurológicos. É dito pela psicopatologia porque eles não conseguiram e ainda eles não conseguiram chegar a uma conclusão-se de que esse processo só se dá devido à alma, onde eles associam que isso só se dá devido transtornos psicológicos, transtornos mentais, doenças mentais, porque eles não estudaram e não estudam o perispírito e o espírito pelo fato da vaidade humana, pelo fato da ignorância. Porque olha só para você ver, o sonambulismo, de acordo com a psicopatologia da Terra, eles dizem que é um fenômeno que ocorre com algumas pessoas que se levantam dormindo, caminham, falam e realizam algumas atividades durante o sono e geralmente não se recordam disso quando despertam. Olha só para você ver. Isso, com todo respeito, isso não é sonambulismo. Com todo respeito à psicopatologia, isso não é sonambulismo.
como a psicopatologia da Terra entende, isso não é sonambulismo. Isso não passa-se de um transtorno obsessivo. Não passa-se de um transtorno obsessivo. Aquele indivíduo ali, ele é médium, ostensivo, ele pode ser também médium sonambúlico, porque no sonambulismo, à luz da doutrina dos espíritos, outros espíritos podem vir enquanto aquele encontra-se, desprendido do corpo físico, mais ligado pelos cordões, pelos fios que o mantém preso. Eles podem vir, os espíritos, e se confabular com ele, e através daquele processo do sonambulismo, que é a inconsciência profunda, eles podem escrever. Existem médios sonambúlicos, médios psicofônicos sonambúlicos, médios videntes sonambúlicos, médios que curam sonambúlicos. É aquele estado de ausência daquela alma detentora daquele corpo, mas sobre a influência de um outro espírito sábio que detém conhecimento das leis divinas e que transmite aquele conhecimento àquelas repartições onde existam aquelas pessoas realmente sérias. Agora, esses que acordam em casa dormindo, isso sim é um transtorno obsessivo. Isso é um transtorno obsessivo. Isso não passa-se de uma obsessão. Isso não passa-se de uma manifestação de um espírito obsessor, de um espírito sofredor, de um espírito das trevas, espírito de tudo quanto é nível, menos espírito evoluído, porque espírito evoluído, ele não usa o fator sonambulismo à luz da justiça divina, ele não usa dentro do lar para poder se manifestar, a não ser numa casa espírita séria, mais séria. Caso contrário, eles não perdem tempo com isso. Por exemplo, Chico Xavier mesmo, podemos dizer que Chico Xavier, 99%, ele foi um médium sonambúlico. Mas o que a psicopatologia na Terra não admite, o sexto sentido, que é a mediunidade. E que, através da mediunidade, descobririam não só o sexto sentido, quanto centenas, milhares de outros sentidos. Então, vamos usar esse termo, porque o Espiritismo não usa esse termo como sendo verdadeiro, como sendo real. Isso que ocorre dentro de casa. Fulano é sonambúlico. Mas por que ele é sonambúlico? É porque ele levanta dormindo. É porque ele fica conversando sozinho.
Isso aí é obsessão. Isso aí é influência das trevas. No momento do desprendimento dele, ele recebe uma influência negativa, influência que o domina como se fosse ele um ventrílogo. Você sabe o que é ventrílogo? Consulte para você ver o que é o ventrílogo. Como se fosse uma marionete na mão das trevas. E ali aqueles espíritos, eles dizem o que quer, eles fazem o que quer, eles falam o que quer, né? Que eu já disse, dizem, né? Me desculpe, tá repetir novamente. E depois eles vão embora. Aí muitas pessoas dizem assim: ah, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode acordar a pessoa que sofre de sonambulismo. Isso é tudo palhaçada, gente. Isso é tudo palhaçada, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É impressionante, né? Vamos para o próximo vídeo.